Glória a Deus. Vamos aproveitar a posição que estamos, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler capítulo 1, verso 8, capítulo 2, versos 1 a 4 e capítulo 2, 37 a 42. Estes são os três textos que nós vamos ler, todos em Atos. Atos 1, capítulo 1, verso 8, depois Atos 2, 1 a 4, e depois 37 a 42. Hoje, dentro do assunto doutrina da igreja, nós vamos falar sobre a igreja de Cristo e seus pilares. A igreja de Cristo e seus pilares. Este é o assunto que nós vamos desenvolver hoje. Eu rogo as orações dos irmãos, porque mais algumas quintas-feiras nós vamos caminhar com a doutrina da igreja e depois vamos mudar o assunto. E já que estou aberto aqui em Atos dos Apóstolos, eu estou orando ao Senhor porque ainda não decidi se nós vamos começar a estudar a Bíblia versículo por versículo em Atos ou em Romanos. Então, quando você for orar, peça ao Senhor que o Senhor deixe isso bem claro para mim, se nós devemos começar aqui em Atos ou em Romanos. O certo é que depois que terminarmos a doutrina da igreja, nós vamos estudar os livros do Novo Testamento, ou a partir de Atos, ou a partir de Romanos, versículo por versículo. Você vai orar? Você vai orar? Rogo as suas orações. Vamos à leitura dos textos, por favor. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, 1 a 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Do mesmo capítulo 37 a 42, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quantos podem dizer amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Pai, obrigado pela leitura da Tua santíssima palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é para nós bússola.
A tua palavra é norteadora, ela é mais uma vez a nossa única regra de fé e comportamento. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de abrir o nosso entendimento para as Escrituras. Obrigado, Senhor, por aqueles que no passado receberam de bom grado a Tua palavra, por aqueles que na história da igreja receberam de bom grado a Tua palavra, e por aqueles que estão recebendo de bom grado a Tua palavra e ainda vão receber, porque ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Nos ajuda, Senhor, a falar sobre a Tua poderosa, importante agência aqui na terra, a noiva do Cordeiro, a igreja do Deus vivo. Oh Pai, nós te adoramos pela existência da igreja, pela permanência da igreja aqui na terra, por sermos igreja, mas principalmente por termos uma expectativa extraordinária do arrebatamento da igreja. Oh Pai, nós te louvamos porque temos a certeza de que mais um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, e nós passaremos a estar para sempre com o Senhor. Enquanto não chega esse grande dia, vamos nós por aqui, Pai, estudando a Tua palavra, estudando eclesiologia, estudando sobre a importância da igreja para a nossa vida. Por isso, nos ajuda mais uma vez a falar somente a Tua palavra, falar a revelação das Escrituras, para que nela sejamos sempre edificados. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Então, hoje, dentro de Doutrina da Igreja, nós vamos estudar sobre os pilares da Igreja de Cristo. Antes, porém, meus irmãos, eu preciso fazer algo muito importante. Eu preciso chamar a sua atenção, você que nos assiste pela live, através das redes sociais, nos escuta pelo programa de rádio, você que está aqui no templo, eu queria chamar a sua atenção para algo que eu considero muitíssimo importante. Na live de domingo último, pela manhã, ministrando a lição de número 3, dons de revelação, na nossa escola bíblica, lição que tem como base principal nos alertar sobre os perigos da falsidade e do engano que a igreja corre em nossos dias, no momento em que eu fazia uma defesa aos pastores, aos pregadores, aos ensinadores, ou seja, pessoas que ocupam o púlpito, eu me usei como exemplo para falar da minha natureza humana e falha. E afirmei que sou um anjo da igreja, porém sem asas. Querendo falar da minha humanidade, usei expressões indevidas, impróprias para o púlpito da igreja, para a igreja, que não representam nem meus pares e nem minha denominação. Eu tenho clareza, profundo entendimento de que minha liberdade de expressão e opinião não me autorizam a usar essas expressões indevidas. Como eu ensino aos obreiros que nós devemos ser irrepreensíveis, porque a nossa vocação é para que sejamos exemplo dos fiéis. Também repito seguidamente que a Bíblia sempre tem razão, e ela afirma que na multidão das palavras não falta transgressão. Como diz lá em Tiago 3, se alguém não tropeça em palavra, essa pessoa é
perfeita, o que não é o meu caso. Então eu venho aqui publicamente dizer aos que se ofenderam e até se indignaram com aquelas expressões indevidas, eu queria dizer que vocês estão cobertos de razão. Vocês estão certos e por isto, por causa do meu erro, eu venho aqui pedir perdão a todos. E fica aqui o meu comprometimento de demonstração do meu arrependimento, fazendo o máximo de esforço para que isso não se repita. Certo de que os misericordiosos alcançarão a misericórdia, eu conto com a sua. Amém? Vocês entenderam? É um pedido de perdão que eu estou fazendo, e como vocês já ouviram eu dizer, só existe uma coisa melhor do que pedir perdão: é não precisar pedir. Mas, quando a gente precisa, nós devemos fazê-lo. Então eu quero perguntar, os irmãos que estão aqui presentes, querem me perdoar? Amém? Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, talvez nem participou da live de domingo, não assistiu, não teve oportunidade de rever a live, fica aqui também o meu apelo, que você me perdoe, e se você quiser inclusive manifestar aí, através das redes sociais, o Simon está aqui, dá um joinha aí, te perdoo, pastor Paulo, eu ficaria muito feliz, porque é isso que eu preciso do seu perdão para poder continuar ministrando a palavra, o que faço há mais de 30 anos, com muita alegria, com muita honra, e vou continuar fazendo por causa do teu perdão e da tua misericórdia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para a doutrina da igreja e vamos estudar então a Igreja de Cristo e seus pilares. Vamos dizer o título de hoje? Lembrando, irmãos, que Jesus veio à terra também para fundar, edificar aquilo que ele chamou em Mateus 16, 18 de minha igreja. A palavra edificar lembra construção, um edifício. E toda construção precisa de quê, primeiramente? Precisa de uma boa fundação. Precisa de uma fundação bem feita. E como nós cantamos o hino da harpa, glória a Deus, porque a igreja tem fundamento. E ele se chama Jesus Cristo. Quem é ele? A rocha. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra principal, e sobre este fundamento inabalável, ele está edificando a sua igreja. Você pode louvar o nome do Senhor por isso? E aí eu chamo a sua atenção lá no texto de Mateus 16, 18, naquele momento em conversa com os apóstolos, especialmente, particularmente com Pedro, ele usa o verbo no plural, ele usa o verbo no futuro do presente, e ele diz, edificarei. Interessante isso, naquele momento ele diz, edificarei. Então isso nos faz lembrar e entender que a igreja ainda estava por nascer. Em Mateus 16, 18, é a primeira vez que a Bíblia revela a palavra igreja. E naquele momento está claro que Jesus não está oficialmente estabelecendo a sua igreja.
A sua igreja vai nascer entre o Calvário e o Pentecostes. Entre o Calvário e o Pentecostes é que a igreja vai dar o seu start, ela vai dar o seu início, ela vai começar a ser edificada. E quando nós pensamos em pilares, você precisa entender que são colunas que são estabelecidas sobre a rocha principal, sobre o fundamento que está lá enterrado, que está lá ligado à firmeza. E aí então é que se vai levantar esses pilares que têm uma amarração principal. Então hoje o tempo nos permitirá, acredito eu, falar de 5 pilares da igreja. 5 pilares da igreja, que são postos sobre a rocha, que são postos sobre Cristo, como o fundamento da igreja. E o primeiro, e você deve ter observado que eu fiz questão de ler os textos em Atos, o primeiro e aquele que nós podemos chamar de aquele que amarra todos esses pilares, aquele que liga todos esses pilares, chama-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito Santo, ele faz com que esses pilares estejam envolvidos, ligados, amarrados, e é por causa do fundamento que é Cristo, e através da operação do Espírito Santo fazendo essa ligadura, é que a igreja não só está de pé até hoje, como João já viu ela na glória triunfante, vencedora para todo sempre, bendito seja o nome do Senhor. Então ele é esta viga que amarra todos os demais pilares que são dependentes desta viga. Vale lembrar, vamos ler, Romanos, capítulo de número 8. Vale lembrar, quem constitui esta igreja? Pedro disse que são pedras espirituais que são postas sobre este fundamento que é a pedra principal, Cristo. Quem são essas pequenas pedras? Quem são, eu vou chamar aqui de tijolos, que estão sendo edificados sobre a rocha, fundamentados nesses pilares tão importantes? Diz a Bíblia, Romanos, capítulo 8, 14, diz que estas pessoas são, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós lemos anteriormente na palavra de oferta sobre a família de Deus. Nosso Pai Celestial tem um filho unigênito que se tornou primogênito, e agora nós somos filhos, somos irmãos e somos alicerçados nesta rocha que é Cristo e amarrados pelo Espírito Santo. Diz ainda o texto: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Olha só que importante, esse mesmo Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, ele coloca um testemunho dentro do nosso espírito, que agora nasceu de novo, que agora está vivificado, e ele testifica dentro de nós que nós temos uma garantia, a garantia de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, diz o versículo 17, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, se é certo que com Ele padecemos,
para que também com Ele sejamos... Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus prometeu que Ele ia derramar desde o começo. Desde o começo, Ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali estavam os primeiros irmãos, ali estavam aqueles que tinham obedecido à ordem de Jesus, e eles estavam ali orando, adorando, aguardando a promessa que havia sido feita. E como nós lemos em Atos 2, de repente, aleluia, o Espírito Santo veio, ele desceu sobre a igreja, e desde aquela descida, ele nunca mais deixou a sua igreja. E é Ele, como amigo do noivo, que vai apresentar a igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Bendito é o nome do Senhor, porque esse Espírito Santo maravilhoso, Ele habita na igreja, Ele habita na minha vida, na tua vida, e porque Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, nós temos a garantia de que o Espírito Santo nos deixa sobre esta rocha inabalável, eterna, que é Cristo Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo uma pessoa é, mais firmada na rocha ela está. Quanto mais cheio do Espírito Santo uma pessoa é, menos ela cambaleia, menos ela duvida, menos ela se contamina com as coisas deste mundo. Pelo contrário, ela quer se firmar cada vez mais em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É por isso que Paulo gosta muito dessa expressão e ele escreve várias vezes: estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque agora quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Bendito seja o nome do Senhor. E é esse Espírito Santo, foi Ele que nos convenceu que nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E agora, cheios do Espírito Santo, vamos marchando até chegar o grande dia. Você pode louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos a Atos 2, 42, e vamos aqui encontrar mais pilares da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem esta marca principal: ela é governada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo exerce sobre a Igreja de Cristo liderança. Liderados pelo Espírito Santo, nós marchamos na terra como igreja. Agora tem mais um pilar aqui importantíssimo no versículo 42. A Bíblia diz que eles perseveravam. Eles perseveravam no quê? Outro pilar fundamental da igreja. Outro pilar fundamental. A sua doutrina. Ou seja, o seu corpo doutrinário. As doutrinas centrais da fé cristã que estão registradas na Bíblia e aqui são chamadas de doutrina dos apóstolos. Porque a Bíblia fala da doutrina dos apóstolos, porque o Espírito Santo sabe que a doutrina dos apóstolos era a doutrina deixada pelo Senhor Jesus. Eles receberam do Senhor Jesus e agora tem a missão de ensinar a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, irmãos, tem uma característica principal desde sempre.
A doutrina dos apóstolos tem uma característica principal desde sempre, e foi isso que entrou em choque com as outras doutrinas que existiam naqueles dias, inclusive, e por que não dizer, principalmente com as doutrinas judaicas. Porque a base da doutrina judaica era a lei. A base da doutrina judaica era a lei. Mas agora, na nova aliança, nós recebemos então uma nova doutrina. E essa nova doutrina tem uma característica principal, porque ela é a doutrina da graça. A doutrina da graça. O que significa dizer que para ser igreja de Cristo, eu preciso entender que eu não mereço isso. Eu não mereço, você não merece ser igreja de Cristo. Mas o que é muito importante saber, que a doutrina da graça traz os que estavam longe, perdidos, estavam vendidos a Satanás, estavam condenados à eterna perdição. Por causa da graça de Deus, agora são convidados a entrar pela porta chamada Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo orienta, aconselha o jovem pastor Timóteo. E é um conselho para nós hoje também. Glória a Deus. No que nós devemos nos fortalecer cada vez mais. Cada vez mais nós temos que estar firmados, completamente firmados. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a manifestação da graça de Deus. Cristo Jesus é a personificação da graça de Deus. E nós, como igreja de Cristo, o que nós precisamos? Deixar sermos dominados, envolvidos por esta graça, para que, fortalecidos nesta graça que há em Cristo Jesus, possamos cada vez mais testificar do poder do Evangelho, do poder que há na igreja de Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24. Romanos capítulo de número 3, eu estou falando sobre a doutrina da graça, que era uma das principais características da doutrina dos apóstolos. Por que eles estão pregando a doutrina da graça? Porque Jesus revelou a doutrina da graça. João escreveu: ele veio cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 3, 21 a 24 está escrito: mas agora se manifestou, com a lei ou sem a lei? Sem a lei. O que se manifestou sem a lei? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o Senhor, que não para por aqui, é vírgula. Tem vírgula aí na sua Bíblia? Versículo 24. Sendo justificados de que forma? Através do quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente pela sua graça. Essa redenção nos faz lembrar de onde nós estávamos. Nós estávamos vendidos
no mercado de escravos. Nós estávamos acorrentados no mercado de escravos. Por causa do pecado, Satanás tinha se apoderado de nós e ele era o nosso senhor. Mas por causa do amor de Deus e da sua riquíssima misericórdia, o que aconteceu? Jesus foi lá no mercado de escravos, com um preço maravilhoso. Ele foi lá com o seu sangue e ofereceu liberdade a todos os que creem. E se você é um dos que creram, você é um dos que foram comprados por bom preço pelo sangue de Jesus Cristo, adore o Senhor pela doutrina da graça. A doutrina da graça. A igreja está fundamentada na doutrina da graça. Bendito seja para todos sempre o nome do Senhor. É por isso que está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não é pelo que fazer, não é por merecer, é por graça. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos a Tito. Paulo escreveu a Tito, capítulo 3. Olha que lindo, olha que importante o que está escrito na carta do apóstolo Paulo a Tito também, um jovem obreiro que estava liderando a obra do Senhor. Tito, capítulo 3, 4 a 7, posso ler? Diga assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, apareceu a benignidade e o amor de Deus na sua vida? Apareceu? Apareceu? Aleluia! Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, olha só que importante: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito para Deus sem Cristo. As nossas obras de justiça, o que disse o profeta Isaías, são como trapos de imundícia. Uma pessoa sem Cristo, suas obras perante Deus são como trapos de imundícia. Mas não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele, o que fez? Nos salvou pela lavagem da regeneração, olha o novo nascimento aqui, e da renovação de quem? Aquela estrutura que une todas as vigas. Esse é um pilar, uma viga fundamental da igreja, o Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Sendo justificados por méritos nossos ou pela graça, méritos ou graça, pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ei, só quem tem esperança da vida eterna, louve ao Senhor, porque Ele nos amou, Ele nos lavou pela regeneração e renovação operada pelo Espírito Santo. Agora somos filhos, agora somos herdeiros, agora nós somos amigos, e há dentro de nós uma viva esperança, porque a maior mensagem do Evangelho é a mensagem da vida eterna com Deus. Aleluia! E isso é uma obra da graça. Um dos melhores exemplos da personificação da graça depois de Jesus chama-se Saulo de Tarso. Quem ele era? Legalista ao extremo, perseguidor sagaz da igreja de Cristo. Mas um dia
também apareceu para ele a benignidade e a bondade de Deus. Quem apareceu para ele no caminho de Damasco? A graça. A graça, porque Jesus é a graça de Deus. Aleluia, a graça se manifestou para um homem perseguidor da igreja, para alguém que tinha prazer em fazer mal aos servos de Cristo, e agora Jesus aparece, aleluia, e abraça ele com a sua graça. Saulo de Tarso foi abraçado pela graça, e abraçado pela graça ele experimentou a conversão a Cristo, a conversão a Cristo, e ele então agora tem uma nova mensagem. Ele tem uma nova mensagem. E qual ela é? Vamos dar um exemplo, Atos 13. Por favor, vem comigo, Atos 13. A mensagem da igreja. Atos 13. Trinta e 39. Ele diz no 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este que vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. O que a lei não pode fazer, ele está entendendo isso, e ele está pregando isso. O que ele está pregando agora? Ele está pregando a doutrina da graça, em que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja para todos sempre o nome dele, o príncipe da graça. A igreja de Cristo, meus irmãos, é a igreja cheia da graça. A igreja de Cristo é a igreja cheia da graça. Agora, uma coisa importante que nós precisamos entender: a igreja de Cristo é cheia da graça que anula o legalismo, vírgula, sem abrir mão da santidade. A igreja cheia da graça que anula o legalismo, sem abrir mão da santidade. Como é que nós somos santificados pelo Senhor? O Deus da paz que nos santifica em tudo. Como é que nós somos santificados? Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Como é que nós somos santificados na graça? Nós somos santificados pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que nós somos santificados na graça, na doutrina da graça? Pela presença do Espírito, pela presença do Espírito, aleluia, o Espírito Santo nos santifica. O sangue de Jesus nos santifica, a palavra de Deus nos santifica. A graça anula o legalismo, mas não abre mão da santificação. Se você está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Voltemos a Atos 2:42. A igreja tem como pilar, mestre, pilar que amarra todos os outros pilares. A igreja tem como pilar o Espírito Santo. Um outro pilar importantíssimo da igreja é a doutrina dos apóstolos. Eu poderia ficar falando aqui de muitas doutrinas bíblicas, doutrinas centrais da fé, mas eu foquei na característica principal da doutrina da nova aliança, que é fundamentada na doutrina da graça. Agora, diz o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles também perseveravam
Importante, irmãos, entendermos que Jesus não veio trazer mais uma religião à terra. A gente tem que ter até cuidado quando a gente fala do cristianismo, como judaísmo, como islamismo, budismo e tantos outros ismos que estão por aí. Ei, Jesus não veio trazer religião à terra. Ele não veio trazer mais um punhado de rituais religiosos para nós praticar. O que ele veio fazer? Ele veio para transformar o nosso estilo de vida. Para quê? Primeiro, nós tenhamos um novo relacionamento com Deus. Reconciliados com Deus, o que nós temos? Um novo relacionamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós éramos o quê? Quem lembra da expressão? O que nós éramos? Nós éramos inimigos de Deus. Você já leu isso na Bíblia? Nós éramos... O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio restaurar esse relacionamento que estava desligado, desconectado, que estava afastado por causa do pecado. Cristo Jesus veio nos reconciliar com Deus e veio nos tornar de novo seus amigos. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, ao estabelecer primeiro uma nova relação com Deus, o Senhor então estabelece que na igreja de Cristo vai haver uma nova relação entre as pessoas. É por isso que a palavra eclésia significa chamados para fora. Ou seja, Jesus, através da mensagem do Evangelho e através dos seus discípulos, ele convida as pessoas para saírem de um sistema governado pelo príncipe das trevas. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória, a luz do Evangelho. Então o que fez Deus? Deus enviou o seu Filho para, primeiro, estabelecer uma nova relação com Ele. Segundo, estabelecer uma nova relação com as pessoas que vão fazer parte da igreja. A isso nós chamamos de Atos 2:42, nós chamamos de, diga, comunhão. Comunhão. Comunhão é um pilar da igreja de Cristo. Comunhão esta que é baseada nos princípios do mundo ou do reino dos céus? Do mundo ou do reino dos céus? Jesus trouxe princípios como reino dos céus à terra. E esses princípios norteiam a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas na igreja. Vamos ler o texto? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha a relação restaurada através da comunhão. Colossenses capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 12. Colossenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 12. Vocês encontraram? Digam sim. Muito bem, diz o texto sagrado, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. O que é o amor? É o vínculo da perfeição. E aí o que vai acontecer em nós? A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em quantos corpos? Em quantos corpos?
um corpo, igreja, que tem Cristo como cabeça. Agora, esta paz de Deus domine nos nossos corações. Ela deve ser o nosso árbitro, ela deve ser o nosso condutor. Por quê? Porque agora temos paz com Deus, amém? Agora temos paz com Deus, e esta paz com Deus faz com que tenhamos paz com os membros do corpo de Cristo. Se isso é verdade, não deixa de adorar o Senhor, por favor. Aleluia. E aí nós devemos ser agradecidos. Diz mais o texto: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Olha o relacionamento horizontal. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Só não pode faltar em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que é isso? É relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos na fé. Quando nós estamos firmados sobre o pilar da comunhão, nós então nos preocupamos em ter cuidado dos nossos irmãos, nós temos cuidado de integrar os nossos irmãos. Vou usar uma palavra moderna, nós temos o cuidado de mentorear os irmãos. O que a Bíblia chama de quê? O que é mentorear os irmãos? A Bíblia chama de quê? Discipulado. O que é discipulado? É ajudar alguém na caminhada até que ele se firme ou ela se firme em Cristo, fazendo com que novos discípulos sejam formados através do mesmo processo. Se você pode, adora o Senhor, aleluia. Olha o que diz aqui em Colossenses, eu amo esse texto. Colossenses 1:28. Colossenses 1:28 está falando de Cristo. Está falando de Cristo, o contexto está falando de Cristo. A quem anunciamos, admoestando a todo homem. Homem aqui é homem e mulher. Homem aqui é no sentido amplo da palavra, é ser humano. E ensinando essa pessoa em toda sabedoria. Para quê? Para apresentarmos esta pessoa perfeita em Cristo, ou seja, amadurecida em Cristo. O pilar da igreja é que através do Espírito Santo, da doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, nós vamos nos firmando cada vez mais para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos lembrar do que Jesus mandou nós fazer? Vamos nos lembrar, Mateus 28:19. Eu sei de cor esse texto, mas é sempre bom ler na Bíblia, né? Mateus 28:19, que diz o texto sagrado, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, o que é isso? Isso é Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, que é fundamentada na comunhão, escute, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na enfermidade, na prosperidade e na necessidade. Nós somos ligados em Cristo para estarmos interligados uns aos outros como Cristo, como corpo de Cristo, e para vivermos em comunhão.
comunhão. 1 João 1,7, 1 João 1,7, olha que texto importantíssimo, inclusive falei sobre ele na aula do discipulado, terça-feira, quando falávamos sobre santificação. Nós lemos este texto precioso da palavra, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, Deus é luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, o que a Bíblia diz? Se nós estamos em Deus, se nós estamos na luz, o que vai acontecer? Nós vamos viver com quem que nós queremos estar perto, com quem que nós queremos estar juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que nós temos alegria de estar na presença de Deus, na casa do Senhor? Porque ali se reúne o povo de Deus, porque ali se reúne a congregação, porque ali se reúnem aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro e agora mantêm a sua comunhão. Você pode adorar o nome do Senhor por isso. Aleluia. Vamos para um outro pilar, porque a hora avança, já são 21h15. Vamos para outro pilar, doutrina dos apóstolos. Comunhão e também que diz aí, Atos 2,42, o partir do pão. Esta comunhão, irmãos, que nos une pelos laços do Calvário, esta comunhão nos leva para o atendimento dos necessitados. Nenhum grupo é mais necessitado na terra do que o grupo que necessita de salvação. Qual é a melhor maneira de servir uma pessoa? Apresentar o Evangelho para ela e convidar ela para se tornar igreja de Cristo. Certo? Então, esta comunhão com Deus e com os irmãos nos leva ao partir do pão, ou seja, ao atendimento dos necessitados. Quando esses necessitados que precisavam de salvação se unem à igreja, se tornam corpo de Cristo, se tornam igreja de Cristo, salvos, então agora eles também precisam ser assistidos nas suas necessidades humanas, nas suas necessidades físicas, porque isso é resultado da comunhão. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, diz a Bíblia que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente devemos fazer o bem para quem? Para os domésticos da fé, ou seja, a nossa família da fé, os nossos irmãos em Cristo. Olha o que extraordinário o que está escrito em Atos 4. Olha que extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Olha que extraordinário o que está escrito a partir do verso 32. Atos 4, 32 a 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia, o que havia em todos eles? Abundante graça. Porque havia abundante graça? Porque o Espírito Santo estava sobre eles, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque eles faziam questão de perseverar no partir do pão. 34. Quantos necessitados tinha entre eles? Quantos necessitados tinha entre eles? Quantos? Nenhum. Versículo 35.
e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Tiago nos pergunta: pode estar o amor de Deus na nossa vida se nós virmos um irmão necessitado e dizemos para ele: vai-te em paz, que o Senhor te abençoe? João, o apóstolo do amor, pergunta: se alguém tendo bens desse mundo, vir o seu irmão necessitado e não lhe estender a mão, porventura estará nele o amor de Deus? Então ele diz: filhinhos, não amemos de língua nem por palavra, mas por obra e em verdade, porque um coração transformado é um coração e uma mão aberta para a obra de Deus. Quando Deus transforma a nossa vida de verdade, Ele transforma o nosso coração, mas Ele também abre as nossas mãos para os necessitados. Ei, você tem prazer em se importar se há algum necessitado na igreja, e vendo o necessitado, você se importa de estender as suas mãos? Se acontece isso com você, você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Se você não está nem aí para o seu irmão, se você não está nem aí para a necessidade do seu irmão, ei, diga qualquer outra coisa, menos que você é igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem a marca, o pilar de partilhar o pão. Se você está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Por último, 5 minutos, eles também perseveravam no quê? Outro pilar da igreja de Cristo, outro pilar, eles perseveravam uma das grandes virtudes, irmãos, dos primeiros irmãos da igreja de Cristo, era uma vida de oração. Jesus, ao discipular pessoas, teve a capacidade de impregnar nos seus discípulos a importância da vida de oração. Então a Bíblia diz em Atos 1, 13 e 14, que eles perseveravam unanimemente em orações, homens e mulheres discípulos de Cristo. Em Atos capítulo de número 4, para ganhar tempo a gente vai ler só o 24 e o 31. O 24 diz assim, ó: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Versículo 31, e tendo eles orado, o que aconteceu? Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que é isso, irmãos? Igreja de Cristo, igreja de Cristo, igreja de Cristo. Atos 6, verso 4, num momento interessante, eu acredito que Satanás estava por trás daquela contenda, acerca das viúvas judias e gregas. Havia uma acusação de que havia uma acepção de pessoas, que haviam viúvas que estavam sendo desprezadas, é o texto bíblico. Estava havendo uma falha no serviço, estava havendo uma falha na comunhão, estava havendo uma falha no partir do pão. Os apóstolos foram requisitados para resolver o problema. Então eles disseram: escolham entre vocês pessoas para fazer esse serviço. Não qualquer pessoa. Está escrito que deveriam ser pessoas, entre eles, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Versículo 4, mas nós vamos continuar. No que, por favor? Versículo 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro com um texto que eu amo, Atos 12, verso 5.
Atos 12, verso 5. Vamos ler esse texto. Você pode se levantar já, porque depois nós vamos cantar ao Senhor. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Vamos dizer todos juntos? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos dizer? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava. A igreja de Cristo ora. A igreja de Cristo não abre mão da oração, porque esse é um pilar da igreja de Cristo. Meus irmãos, nós podemos, nós precisamos, nós devemos orar mais para que cada vez mais esse pilar esteja de pé na nossa vida, o pilar da oração. Vamos louvar o Senhor e daqui um pouco vamos orar ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Você pode adorar o poderoso Deus. Adore o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Quem está mergulhado nela, cante. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Maravilhosa graça, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só quem é livre cante. Oh, 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 oh. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. aleluia. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem foi abraçado pela graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Adore o Digno Senhor. é o Cordeiro de Deus. Adore o Senhor. Digno é o Cordeiro que Levante a suas morte mãos e adore o venceu. Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno
digno é o Cordeiro de Deus. Quem Ele é? Quem Ele é? Jesus, Jesus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só quem é livre, levanta as mãos para adorar o Senhor. Adore o Senhor pela liberdade que você tem de ser igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Se você está fundamentado na rocha que é Cristo, se você está fundamentado no pilar do Espírito Santo, se você está fundamentado na doutrina dos apóstolos, se você está fundamentado e fundamentada na comunhão, no partir do pão e nas orações, celebre, você é a igreja de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso adversário não quer uma igreja local viva, fundamentada na rocha que é Cristo, e estabelecida entre esses pilares de sustentações da marcha da igreja. Agora eu queria chamar a sua atenção. Cabe a cada um de nós a responsabilidade, como igreja, primeiro individualmente e como igreja coletivamente, praticar o que nós aprendemos, para que sejamos igreja de Cristo o tempo todo. Quem quer orar comigo, levanta a mão. Pai Celestial, não há nada melhor aqui na terra do que ser igreja de Cristo. Não há nada melhor aqui na terra do que ser servo de Cristo. Não há nada melhor aqui na terra do que ser comprado pelo sangue de Cristo. Não há nada melhor aqui na terra, Senhor, do que pertencer à noiva, que muito em breve vai ser arrebatada. Pai, ajuda-nos a estarmos nesses dias difíceis, nesses tempos trabalhosos. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter, a reter firme a nossa confissão de fé, fundamentada na graça do Senhor Jesus. Ajuda-nos não a abrir mão da doutrina dos apóstolos. Ajuda-nos a não abrir mão da comunhão dos santos, do partilhar do pão e de viver constantemente em oração. Pai, ajuda-nos a não abrir mão desses valores eternos, desses princípios que fazem a gente caminhar, como diz a Tua palavra, até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem quer se manter como igreja de Cristo e perseverar até o fim nesses pilares, pode aplaudir o Rei que vive para sempre. Você pode aplaudir o Rei que vive para sempre. Dê um brado de júbilo, porque você é a igreja de Cristo. Você e eu somos igreja de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, queremos celebrar os vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria, Erechim, Nova Petrópolis, Saranduva, Porto Alegre, Schroeder em Santa Catarina, Sarandi, Caxias do Sul, Santa Cruz no Rio Grande do Norte, São José das Missões, que nunca falta, e mais todos aqueles que estiveram conosco, e principalmente esse povo lindo que está aqui no nosso templo sede, adorando o Senhor presencialmente. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos um final de semana cheio da graça de Deus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Só quem crê diz amém. Vão em paz.